Muito bem, vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo alguns exercícios sobre campo magnético. Bom, primeira questão. Dois fios muito longos e retilíneos são dispostos paralelamente. Eles são percorridos por correntes elétricas, respectivamente, de 6 amperes e 8 amperes. Então, eu vou dizer que a corrente 1 é igual a 6 amperes e uma corrente que eu vou chamar de 2 é igual a 8 amperes. Os sentidos das correntes são iguais e os fios estão distantes 4 metros, tá? Então, vou dizer que a distância D entre os fios é de 4 metros. Qual é a intensidade do vetor campo magnético resultante em um ponto equidistante dos fios sobre um plano formado por eles? Beleza, vê só. Se esse ponto está equidistante, né? Então a distância do fio até o ponto, tá? Será metade da distância que separa os fios. Por quê? Porque esse ponto tem que ser equidistante. Então vai ser 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, a distância do fio ao ponto, em ambos os casos, é de 2 metros. Bom, sendo a permeabilidade magnética igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, vamos determinar esse campo magnético resultante. Bom, e eu posso calcular esse campo magnético da seguinte forma, usando a lei de Ampere. Então, eu vou dizer que o campo magnético 1 vai ser igual a permeabilidade magnética U vezes a corrente 1 dividido por 2π vezes a distância. Bom, substituindo, eu vou ter o campo magnético B1 sendo igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente 1, que vale 6, dividido por 2π vezes a distância de 2 metros. Bom, posso simplificar numerador e denominador por π. E já posso multiplicar aqui 2 vezes 2 no denominador. Então meu campo magnético 1 vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7 vezes 6 dividido por 4. Novamente, a gente pode simplificar numerador e denominador, só que dessa vez por 4. Então, o campo magnético 1 vai ser igual a 6, que multiplica 10 a menos 7 Tesla. Agora, o campo magnético do segundo fio, que eu vou chamar de B2, e ele vai ser calculado como sendo a permeabilidade magnética vezes a corrente 2, dividido por 2π vezes a distância, que também é de 2 metros. Então, o campo magnético do segundo fio vai ser 4π vezes 10 a menos 7 vezes 8 dividido por 2π vezes 2. Logo, o campo magnético vai ser igual a... Posso simplificar numerador e denominador por π e já multiplicar aqui no denominador também. Então, vou ficar com 4 vezes 10 a menos 7 vezes 8 dividido por 4. Novamente, posso simplificar numerador e denominador por 4. Chego à conclusão que o meu segundo campo magnético é de 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. Muito bem. Bom, uma vez que a gente determinou a intensidade dos campos criados pelos fios, para calcular o campo magnético resultante, a gente deve fazer a diferença entre esses campos magnéticos.
Os campos magnéticos, nesse ponto equidistante, eles estão em oposição. Logo, o nosso campo magnético resultante, que eu vou chamar de B índice R, vai ser a diferença entre o campo magnético 2 e o campo magnético 1. Ou seja, é a diferença entre 8 vezes 10 a menos 7 menos 6 vezes 10 a menos 7. Logo, o nosso campo resultante é igual a... Bom, então, vou fazer a diferença. 8 vezes 10 a menos 7, menos 6 vezes 10 a menos 7, vai dar 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Bom, próxima questão. Questão 2 diz o seguinte. Duas espiras coplanares e concêntricas de raios. O raio 1 igual a 0,10 pi metros e o segundo raio igual a 0,15 pi metros, tá? Ambos em metros. São percorridas por correntes elétricas de intensidades de 0,2 amperes e 0,3 amperes, como mostrados na figura abaixo. Bom, aí aqui está o desenho. Eu vou transcrever as informações para cá. Corrente 1, 0,2 amperes e a corrente 2, 0,3 também em amperes. Bom, calcule o módulo do vetor indução magnética resultante no centro das duas espiras. Isso que, dado que a permeabilidade magnética é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza. Bom, novamente, ele quer saber o vetor indução magnética resultante, e a resultante disso vai ser dada pela diferença entre as intensidades dos campos magnéticos criados por cada uma dessas espiras, tá? Uma vez que, se você perceber direitinho, essas correntes elas têm sentidos opostos, considerando os percursos das espiras. Por exemplo, se você prolongar esse cara aqui, você vai ver o seguinte. Você pode visualizar de forma mais clara que ambas as correntes têm sentidos opostos, certo? Bom, então vamos calcular o campo magnético de cada uma delas. Bom, eu vou dizer o seguinte, chamar de B1, o primeiro campo magnético, e ele vai ser calculado da seguinte forma. A permeabilidade vezes a corrente 1 dividido por 2 vezes o raio da primeira espira. Substituindo, vamos ter o seguinte, que o campo magnético 1 vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente 1, que vale 0,2 amperes, isso aqui dividido por 2 vezes o raio da primeira espira, que é 0,10 π. Bom, podemos cortar π no numerador, π no denominador, e antes de multiplicar, façamos o seguinte, campo magnético vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7, que multiplica 0,2. Esse cara aqui dividido por esse produto aqui, 2 vezes 0,10 ou 2 vezes 0,1, vai dar 0,2. E aí a gente pode novamente simplificar numerador e denominador,
o 0,2. Então, achamos o primeiro campo magnético sendo igual a 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Bom, para o segundo campo magnético, o raciocínio é semelhante. Basta que consideremos a corrente 2 e o raio da segunda espira. Substituindo, eu vou ter o campo magnético sendo igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente 2, que vale 0,3, dividido por 2, que multiplica o raio da segunda espira, que é 0,15 π. Mais uma vez, a gente pode simplificar numerador e denominador por π, ou seja, o campo magnético vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7 vezes 0,3, tudo isso dividido por, multiplicando aqui, 2 vezes 0,15, eu vou achar 0,30 ou 0,3. Simplificando numerador e denominador por 0,3, eu acho que o segundo campo magnético também vale 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Certo? Logo, o campo magnético resultante, que eu vou chamar de B índice R, é a diferença entre os dois, que por sua vez é fácil ver que essa resultante vai ser nula, uma vez que os dois campos magnéticos são exatamente iguais, têm a mesma intensidade, certo? Ou seja, o módulo resultante será nulo, certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 3 diz assim: 3 ímãs são mostrados a seguir. Aí aqui tem a figura e ele diz o seguinte: nele os polos 1 e 5 se atraem, assim como os polos 2 e 3. Aí ele prossegue: então podemos concluir que os polos, aí o que é que a gente julgue? Bom, se ele diz que os polos 1 e 5 se atraem, eu vou atribuir sinais a eles, certo? Bom, então eu vou dizer que o polo 1 é o polo norte, consequentemente, para que ele atraia o 5 tem que ser o polo sul do ímã C. Voltando para o ímã A, se 1 é o polo norte, 2 tem que ser o polo sul. E aqui no ímã B, se 2 atrai o 3, significa que o polo de número 3 no ímã B tem que ser o polo norte, certo? Consequentemente, o polo 4 no ímã B é o sul, e no ímã C, o polo 6 é o norte. E agora vamos julgar as alternativas. Os polos 1 e 6 se atraem. Aqui está 1 e 6. Ambos são polos norte, então eles não se atraem, eles se repelem. Letra A, falso. Letra B, 4 e 6 se repelem. Bom, 4 é polo sul e 6 polo norte, então eles se atraem. Então, letra B também é falsa. Bom, no ímã A, o polo 2 é sul, e no ímã C, o polo 5 também é sul, então eles se repelem. Letra C, falso.
os polos 1 e 4 se repelem. No ímã A, o polo 1 é o norte, e no ímã B, o polo 4 é o sul. Então, eles se atraem. Letra D também é falsa. Logo, a única alternativa verdadeira deve ser a letra E, que diz que os polos 4 e 6 se atraem. No ímã B, o polo 4 é o sul, e no ímã C, o polo 6 é o norte. Então, eles realmente se atraem. Alternativa correta, letra E. Muito bem. Bom, e sem perda de generalidade, você poderia ter feito a seguinte suposição: que em vez de o polo 1 ser o polo norte, ele poderia ser o polo sul, e você encontraria o mesmo resultado apenas trocando de posições os nortes e suls de cada ímã, tá? Próxima questão. Questão de número 4 diz o seguinte: um solenoide tem densidade linear de 10 espiras por centímetro. Então, significa que a cada 1 centímetro de comprimento, L igual a 1 centímetro, ele possui um número de 10 espiras. A intensidade da corrente elétrica que o atravessa é I. E a medida do campo magnético em seu interior é de 3π vezes 10 a menos 4 Tesla. Nesse caso, calcule o valor de I, dado que a permeabilidade magnética é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Bom, antes da gente começar a resolver, seria interessante a gente converter esse comprimento para metro, né? Para isso, basta que a gente divida 1 centímetro por 100 para transformar centímetro em metro, ou multiplicamos esse comprimento por 10 elevado a menos 2. Tá? Bom, para a gente calcular o campo magnético no interior de um solenoide, a gente pode usar a seguinte expressão: campo magnético B sendo igual a permeabilidade magnética vezes o número de espiras vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento L. Substituindo, temos o seguinte, ó: campo magnético 3π vezes 10 a menos 4. Isso aqui tendo que ser igual a permeabilidade, que vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes o número de espiras, que é 10, vezes a corrente I, que é desconhecida, dividido pelo comprimento que a gente achou e transformou em metros, que ficou 1 vezes 10 elevado a menos 2. De cara, a gente pode simplificar ambos os membros da igualdade por π, certo? Bom, daí temos o seguinte, olha só. Bom, repetindo, eu vou ter o seguinte: 3 que multiplica 10 a menos 4, sendo igual a 4 vezes. Bom, aqui não aparece expoente, a gente sabe que é 1, né? E tem uma multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é 10, e somos expoentes. Ó, menos 7 mais 1, menos 7 mais 1, menos 6, vezes a corrente I. Isso dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Bom, completando esse denominador com 1 e multiplicando meios por extremos, vamos ter o seguinte, ó: 1 vezes 4 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6, vezes a corrente I, sendo igual a 3 vezes 10 a menos 4 vezes 1 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 1, 3. E aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Ó.
menos 4 mais menos 2. Bom, mais com menos é menos, tá? Então eu fico com menos 4 menos 2, que dá menos 6. Logo, temos o seguinte, ó. 10 elevado a menos 6 à esquerda da igualdade, 10 a menos 6 à direita da igualdade. Simplifiquei ambos os membros. Daí eu fico simplesmente com 4i sendo igual a 3. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a corrente i é igual a 3 sobre 4. Logo, a corrente I é igual a 3 dividido para 4, 0,75. Então, achamos a corrente elétrica I. Próxima questão. Questão 5. Dois pequenos ímãs idênticos têm a forma de paralelepípedo de base quadrada. Ao seu redor, cada um produz um campo magnético cujas linhas se assemelham ao desenho esquematizado na figura 1. Está a figura 1. Suficientemente distantes um do outro, os ímãs são cortados de modo diferente. As partes obtidas são então afastadas para que não haja nenhuma influência mútua e ajeitadas, tá? Conforme indica na figura 2. Aqui está a figura 2. Muito bem. Se as partes do ímã 1 e do ímã 2 forem aproximadas novamente na região em que foram cortadas, mantendo as posições originais de cada pedaço, deve-se esperar que... Muito bem. Eu separei um desenho aqui embaixo para a gente fazer algumas conclusões, tá? Bom, primeiro, vamos observar um pouquinho a figura 1. As linhas do campo magnético, elas partem, tá? Digamos assim, da parte superior e inferior de cada ímã, tá? Então, eu posso concluir que os polos desses ímãs, eles estão na vertical, certo? Os polos de cada um desses ímãs, eles estão na vertical. Então, sem perda de generalidade, eu posso supor o seguinte. Na parte superior, eu tenho o polo norte e na parte inferior eu tenho o polo sul, tá? Isso para os dois ímãs. Muito bem. Sabemos o seguinte, que em um ímã, os polos eles não são representados de forma isolada. Por exemplo, se a gente partir um ímã, cada novo pedaço terá seu próprio polo norte e polo sul. Então, por exemplo, para o ímã 1, quando ele foi partido, ele fica com a seguinte configuração, tá? Ele vai ter um polo norte, lembrando que esse corte foi feito no ímã 1, então ele vai ter um polo norte e também vai ter um polo sul. Isso em ambos os pedaços obtidos. Então veja. Norte e aqui embaixo sul. E o mesmo vale para os pedaços do ímã 2.
Quando ele foi partido, cada pedaço tem o seu polo norte e também o seu polo sul. Muito bem, vê só, norte e aqui embaixo sul. Ok, então percebe o seguinte, se eu tento voltar os ímãs à sua configuração original, eu vou fazer o seguinte, de alguma forma eu vou tentar sobrepor no ímã 1 um pedaço em cima do outro. E isso é perfeitamente possível, porque o polo sul vai ser atraído pelo polo norte e vice-versa. O polo norte vai ser atraído pelo polo sul em ambas as situações. Para qualquer um desses pedaços de ímã que eu tente fazer com que eles voltem à forma original, certo? Por outro lado, no ímã 2, como ele foi partido na vertical, olha só o que acontece quando eu tento fazer suas metades coincidirem. Eu vou ter um polo norte, tá? E o polo sul frente a frente, tá? Então, o polo norte vai ser repelido pelo polo norte e o polo sul pelo polo sul. Isso acontece para qualquer um dos pedaços do ímã 2 que eu escolho para tentar voltar à forma original. Em ambos os casos, o polo norte repele o polo norte e o polo sul repele o polo sul. Então veja, as partes do ímã 1 elas conseguem voltar para a sua forma original, porém as partes do ímã 2 não. Então vamos ler as alternativas agora. Bom, a alternativa A, as partes correspondentes de cada ímã atraem-se mutuamente, reconstituindo a forma de ambos? Não, porque a gente viu que o ímã 2 ele não volta à sua forma original, porque as partes elas se repelem e não se atraem. Apenas as partes correspondentes ao ímã 1 se unam, reconstituindo a forma original do ímã? Sim, porque a gente viu que ambas as partes elas irão se atrair. Então, a alternativa correta, letra B. Tá? Bom, só para a gente ter certeza, vamos ver as demais, que diz na letra C que as partes correspondentes do ímã 2 se unam, reconstituindo a forma original do ímã. Não, porque as partes do ímã 2 elas se repelem. Alternativa D, as partes correspondentes de cada ímã repilam-se mutuamente, impedindo a reconstituição de ambos os ímãs. Falso, porque a gente viu que as partes do ímã 1 elas se atraem. E, por último, a letra E, devido ao corte, o magnetismo cesse por causa da separação dos polos magnéticos de cada ímã. Falso, porque a gente não pode separar os polos magnéticos. Cada polo ele não aparece de forma isolada. Então, de fato, a alternativa correta é a letra B. Tanto letra C quanto letra D e letra E são falsos. Bom, e com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.